Olá pessoal, vamos aí para a segunda aula de Geometria Analítica Vetorial, Soma de Vetores, tá bom? Capítulo 2. A gente já definiu na aula anterior que seria um vetor, é isso? Matematicamente falando, o vetor é uma classe de equipolência, não é isso? Então é o conjunto de todos os segmentos equipolentes a um segmento dado. A gente trabalha então com representantes de um vetor. Um vetor seria algo plural, digamos assim. É um conjunto de coisas já. Mas a gente trabalha com representantes. Você pode ver aí, a gente tem o vetor U representado aí, o vetor V representado aí também. O que seria a ideia de soma de vetores, então? Soma de vetor do vetor U com o vetor V. Então, uma das estratégias geométricas para nós entendermos a soma de vetor é essa. Nós vamos posicionar o vetor U, um representante dele, partindo de A e chegando em B, certo? AB, o vetor U sendo AB, e o vetor V, propositalmente, o início dele sendo em B, tá bom? Então, na extremidade de um vetor, inicia-se o outro. Quando a gente faz isso, a gente fecha o triângulo ABC, fecha de A a C. Esse A a C, esse vetor, então representa a soma do vetor U com o vetor V. Tá ok? Então, essa é a estrutura, tá? No final, na extremidade de um vetor, inicia-se o próximo vetor. Quando você faz isso, imagine que esse é o vetor U, esse é o V. Quando você faz isso, a soma dos dois é essa trajetória aqui, é esse vetor que tem início aqui e final aqui. Início em 1 e final em V. Tá? Então, é o U mais V. Nota, é essa estrutura básica que nós estamos falando. Às vezes a gente fala isso e depois põe um exemplo assim, por exemplo, faça a soma de U mais V. Aí o V está um pouquinho diferente ali, né? Aí o aluno vem e fecha aqui. Então U mais V é isso aqui. Então, tá errado, entendeu? Tá possivelmente aí com problema. Então não é bem assim que a gente procede e soma, tá? Então nesse caso aqui você deveria posicionar o V aqui, ó. Pega um representante aqui na frente, a soma seria esse segmento aqui. Tem que fazer o triângulo dessa maneira, pelo menos é uma estrutura básica. Mas se os vetores tiverem origem em comum, aqui tem o U e o V. O U está vindo para cá, o V está indo para lá. O que acontece? Basta a gente imaginar que esse vetor V, eu posso pegar um representante dele e posicionar aqui, e vira o caso anterior. Olha lá, ó. Você observar, o V vai para lá, ó, tá? Então, em caso em que eles têm a mesma origem, né, o vetor U para cá, o vetor V para cá, essa diagonal do paralelograma ela vai indicar a soma. E como é que seria isso? Porque esse vetor V, você pode posicionar ele aqui e fazer a regra anterior do triângulo, né, de fechar o triângulo. Essa é a ideia bem simples, tá bom? Aqui esse exemplo mostra que não importa o representante que você pegar para U. Se você pegar o representante AB para o vetor U, ou A1, B1, não importa. Se você pegar o representante de V sendo BC, ou B1, C1, o resultado vai ser idêntico, tá bom? Porque esses representantes eles são equipolentes, então ele tem o mesmo comprimento, direção, mesmo sentido, então não interessa qual deles você trabalha. Então imagine se eu for fazer aqui agora, né? Colocar dois pontos aqui. Então imagine que eu coloco o A2 aqui, pegue um ponto B2. E se eu ligar daqui para cá, não é isso? Isso aqui vai ser o vetor, o representante do vetor U também, sem nenhum problema, contanto que esse segmento e esse sejam equipolentes, né? Que é essa a ideia, sejam de mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. E quando eu pegar o outro representante aqui, BC2 para o V, também se eles forem equipolentes, né, também não tem problema nenhum. A soma vai ser esse aqui de qualquer maneira. Isso aqui vai representar a soma de qualquer maneira. Algumas propriedades aqui importantes. Sejam U, V e W quaisquer vetores, valem as propriedades. Ou seja, vai ter a propriedade associativa, cumulativa, elemento neutro e elemento oposto na soma de vetores.
O que é associativa? Essa ordem aqui de soma, você pode escolher, né, a mais adequada, né? Então a ordem não vai alterar, né? Você pode associar os dois primeiros vetores e somar e depois somar com o terceiro, ou você pode somar os dois últimos e depois com o primeiro, não tem nenhum problema. A propriedade comutativa, essa segunda aqui também é muito importante. Ela diz que a ordem da soma também não altera. Se você somar o vetor U com V, é o mesmo que somar o vetor V com U. Isso é muito interessante. Mais na frente a gente vai ver a utilidade disso. Existe um único vetor que somado a U dá como resultado o próprio U. Trata-se do vetor nulo. Então se você somar a U, o vetor nulo vai dar o próprio U. Esse é o único caso que essa soma vai dar o próprio vetor, tá? Qualquer outro vetor aqui alteraria, não daria o vetor U. Ou o vetor nulo com U dá o próprio vetor U. Então esse aí é chamado vetor nulo e ele é o elemento neutro, tá? Nessa classe aqui de equivalências, tá? O elemento neutro, então, da soma de vetores é o vetor nulo. E o elemento oposto, o que é o elemento oposto? Para cada U existe um único vetor que somado a U dá como resultado o vetor nulo. Ele é o vetor oposto. Então, U somado com... Quem é o elemento oposto de U? Menos U, que dá o elemento neutro. Tá? Nota que você encontra, de fato, o elemento oposto com essa estrutura. Quando você soma o elemento com o seu oposto, aí ele tem que dar o elemento neutro. Essa é a estruturinha para você trabalhar e encontrar um elemento oposto. Vamos ilustrar a primeira, só a primeira aqui, tá? Ilustrar a primeira propriedade aqui. Cadê? Aqui. Primeira propriedade para vocês verem como ela tem consistência. Só ilustrar, não é uma demonstração, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa soma primeiro, ó, dessa maneira. Como? A gente vai somar o U com o V primeiro e depois com W. Quem é o vetor U? Ó, o vetor U está aqui, o vetor V está aqui, o vetor W está aqui, tá? Então, quem é a soma de U com V? Ó? U mais V, fechando o triângulo, vai ser o vetor AC. Vai ser isso aqui. Esse aqui é o U mais V. Tá? Então, vem até aqui. Nota que na extremidade desse já inicia o outro e termina aqui. Fechando o triângulo, agora somando U mais V com W, o que a gente tem? O vetor AD. Tá bom? Então, o resultado disso aqui é o vetor AD. Ótimo. Agora a gente vai fazer de outra maneira. Deixa o vetor U guardado e a gente faz primeiro isso. Primeiro o vetor V com W. Ó, o vetor V está aqui, então vamos somar o V com W. W também inicia aqui, termina aqui, V com W. Vai ser o BD. Está aqui, ó. Esse é o V com W. BD. Agora, vamos somar o vetor U com V mais W, que é BD. O vetor U é esse que vem aqui até aqui, AB, com BD. BD, com esse aqui. Tá? Então, é esse aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, AB, BD, que vai ser AD da mesma maneira. Então, tá aí ilustrado como a associatividade funciona. Não interessa, não importa muito a ordem que você escolha aí, que você siga, tá bom? As outras propriedades também, elas decorrem, tá? Decorrem e funcionam aí para a soma de vetores. A consideração aqui interessante é a subtração de vetores. Então, a gente falou um pouco da soma, e se você notar aqui o vetor U e o vetor V, né? Vetor U representado por AB, vetor V, AD. A soma deles seria essa diagonal aqui, AC, né? AC. Aqui. Então, aqui é a soma. Já antecipando aqui uma coisa. A outra diagonal, se a gente fechar esse paralelogramo, a outra diagonal BD vai representar a subtração. Tá bom? Interessante, então. O que é a subtração? Então, vai ser representado por essa outra diagonal aqui. Tá? Então, vamos trabalhar. Vamos ver aqui a estrutura aqui que o autor coloca, tá? Então, ó, consideramos a situação ilustrada na figura 2.5. ABCD é um paralelogramo. A gente tem o U aqui que é AB, V é AD.
A diagonal AC está associada com a soma, como a gente viu. A outra diagonal BD está associada com a diferença. Então, a diagonal BD é o menos V. E é isso que ele vai trabalhar aqui agora. Então, vamos pensar aqui, ó. U menos V. Quem é o vetor U? É AB. Então, AB é o vetor U. Menos, quem é o vetor V? O vetor V é AD. Sem problema nenhum isso aí, certo? Nessa escrita. Só que AB é igual a... Aqui ele já substituiu aqui. DC. Ó, AB é igual a DC lá em cima. Porque nós estamos no paralelogramo. E esse DC é um vetor equivalente ao vetor AB. Então não tem problema. Então AB é de fato DC. E AD da mesma maneira, AD é o mesmo que BC. Aqui, ó, desse lado aqui. Pegou desse outro lado. Então substituiu esse por esse e esse por esse, tá? Continuando. DC, agora isso aqui, ó, menos BC. Nota aí que se eu pego o vetor CB, certo? O vetor CB, de fato, tem como oposto a menos BC, tá? Então, eu pego o vetor oposto a esse aqui, que aí, na prática, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, nota que menos, ó, BC é isso aqui, ó, BC. Quem é o vetor menos BC? É esse que vem de cima para baixo. Menos BC. Agora, nota, menos BC e CB não são a mesma coisa? Aqui, ó, nesse sentido aqui, são a mesma coisa. Tá bom? Então, ele substituiu menos BC por CB. Então, tá aqui. Agora, a soma DC daqui até aqui com CB, aí fica fácil que essa diagonal aqui é DB, como se queria mostrar. Ou seja, partiu-se dessa subtração, U menos V, e chegou no resultado DB. Ou seja, que é a diagonal, a outra diagonal ali do paralelogramo que a gente queria mostrar, tá bom? Então, essa outra diagonal está ligada à subtração do vetor U menos o vetor V, ok? Só um exercício e a gente finaliza, tá? Essa parte de soma de vetores. Imagine essa figura aí, 2.7, e ela representa o paralelogramo ABCD e FGH. Aqui é mais ou menos uma ordem, tá? Ele tenta ordenar, então, ó, ABCD, aí depois, ó, EFGH. Normalmente eles colocam essa ordem, tá? U é o vetor AB aqui, ó. U, V é o vetor AD e W é o vetor AI. Exprima o vetor AG e o vetor EC em função de U, V e W. Ou seja, para nós escrevermos o vetor AG, né, em função, em termos de UVW. Nota que o vetor AG seria esse aqui, ó. Iniciaria aqui e terminaria lá no G, lá em cima. Vamos tentar, então, fazer um desenho aqui, ó. Então, aqui, ó. Pronto, ficou até legalzinho aqui. Então, esse é o vetor AG. Nota que, como a gente vai escrever AG somente em função de UVW, a gente vai ter que usar somas aqui, né? Vamos ter que trabalhar com os vetores que a gente tem. Pensa, o vetor AD e o vetor BC, eles são equipolentes, né? Se a gente pensar aqui no vetor BC, então ele seria equivalente a um vetor AD, ou seja, isso aqui é o vetor V, é um representante aí legítimo do vetor V. Então não tem problema eu colocar o vetor V aqui, nessa posição. Nota que a soma do U com V, olha a estrutura aqui, ó, U, V. A soma dele é essa diagonal, a gente fechar o triângulo, não é isso? Então eu tenho bem aqui, aqui eu tenho a soma. Então isso aqui é U mais V. Certo? Agora nota, se eu pegar essa diagonal U mais V e somar com isso aqui, certo? Vai justamente para fechar o triângulo, vai ser o vetor AG.
E esse CG pode ser um representante do vetor W. Aqui, ó, o W aqui, ó. Aqui. Então, eles são equivalentes. Então, eu posso transferir o W para cá, pegar esse representante. Então, na verdade, eu vou ter o quê? UV mais W. Então, de fato, o vetor AG é U mais V mais W e só isso. A gente já conseguiu escrever. Tá bom? Agora, a segunda parte é escrever o vetor EC em função de U, V e W. Vamos colocar ele aqui embaixo. Aqui. Vetor EC em função de U, V, W. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar uma coisa bem parecida, ó. Esse vetor V eu posso colocar ele aqui em cima, ó. EH pode ser um representante de AD. Então, o vetor V lá em cima. Nota que o HG aqui em cima pode ser um representante do vetor U. Aqui, ó. Vetor U aqui, AB, pode ser transportado lá para GH. Eles têm mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Então, essa diagonal aqui, ó, de EG, agora aqui em cima, vai ser o quê? Vai ser a soma de V mais U. Não é isso? A soma dos vetores aí. Ou U mais V, né? A gente viu que a ordem não altera a soma, então. Então, ali o vetor EG é a soma de V mais U ou U mais V, não tem problema. Certo? Então, a gente já tem essa trajetória aqui, ó. Começando em E e terminando lá em G. Agora, o que a gente precisa? Continuar de G e chegar até C. Tá bom? E esse G até C é menos W, porque CG é W, então de cima para baixo, quando você inverte, você tem o vetor oposto, menos W. Agora imagine, você indo de EG até GC. Qual que é essa soma? Só fechar o triângulo, não é isso? Olha lá. Então, fechando aqui, a gente vai ter de fato a diagonal EC. Então, essa diagonal EC vai ser o quê? U mais V menos W, portanto. Certo? Ok, então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Alguns elementos da soma de vetores. A orientação é que você leia o livro para complementar aí os detalhes e fazer as atividades, tá ok? Até mais, até a próxima aula.